Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado. Dando sequência nas nossas sabatinas, direto do Poder em Movimento, para quem está no centro do poder, nas multiplataformas da Guardiã da Notícia, para você que nos assiste e também nos ouve pelas ondas do rádio e da internet. A gente está aqui no Grande ABC, trazendo os candidatos para você conhecê-los, as suas propostas e direto da sua cidade de origem, né, Fabi? Perfeito, Gabi. A gente segue aqui nas sabatinas de São Bernardo do Campo para que você ouça as propostas dos candidatos, tanto a deputado federal quanto a deputado estadual, para que você realmente escolha um candidato pelas propostas que ele apresenta e se realmente ele representa você e também a sua região. E para dar continuidade às nossas sabatinas, agora temos uma mulher. Ela que é deputada estadual, está no seu segundo mandato, pleiteia o terceiro, está afiliada ao partido PSD. Deputada estadual Carla Morando, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Gabi, Fabi, muito obrigada pelo convite. Vai ser uma alegria e uma honra poder aí falar, né, com toda a população para colocar o que nós fizemos, o que nós queremos fazer e dar continuidade nesse trabalho. Muito bom. Bom, eu já começo te perguntando, você é mulher, mas levanta de verdade a bandeira das mulheres. Foram inúmeros projetos que eu acompanhei durante esses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos. E eu gostaria que você falasse, para quem está nos acompanhando, o que você pleiteia para essa próxima legislatura, caso o eleitor confie novamente para você representá-lo lá na LESP. Tá. Olha, eu tenho diversos projetos que já apresentei na Assembleia Legislativa e ainda estão em tramitação, mas o que me deixou bastante feliz foi o governador fazer a contratação de mais tornozeleiras eletrônicas, mesmo antes do nosso projeto estar aprovado, né? Então, ele viu a importância. O número de feminicídios no país tem crescido assustadoramente, né? A gente vê todos os dias um caso de feminicídio. Para você ter uma ideia, Gabi e Fabi, em 2015, nós tínhamos 500 casos de feminicídio durante o ano. No ano de 2025, 10 anos depois, nós temos 1.500 casos, né? Esse ano ainda não foi computado, porque não finalizou, mas com certeza a gente vai estar batendo novamente recordes de feminicídio e não dá para continuar. E por esse motivo eu trouxe a Casa da Mulher Paulista aqui para São Bernardo. Nós conseguimos finalmente fazer com que a nossa Delegacia da Mulher 24 horas funcione, né? 24 horas por dia. Era uma demanda lá na época de Dória, né? Inaugurou. Isso, quando inaugurou. E qual que é a dificuldade? Falta de profissional, né? De mulheres que sejam delegadas, para que tenha uma sensibilidade maior quando a mulher vítima de violência chega à Delegacia da Mulher. Então agora, finalmente, nós temos essa Delegacia da Mulher 24 horas por dia e já surtiu resultados, né? Teve um aumento de 70% do número de queixas de mulheres com vítimas de violência, por conta justamente de estar aberto e as mulheres conseguirem registrar o seu boletim de ocorrência. Então, mostra que a violência, ela não tem dia e não tem hora, mas ela acontece muito mais quando é à noite ou aos finais de semana. E agora a gente tem isso aberto. Além disso, nós também trouxemos a primeira vara de violência doméstica aqui para São Bernardo. Estamos pleiteando a segunda, porque são muitos casos e demora muito para ter um julgamento. Enquanto isso, esse agressor está na rua. Então, estamos pleiteando a segunda vara de violência doméstica para que a gente consiga dar um andamento e mais agilidade. Além disso, nós também temos os projetos de lei, que é esse agora que o governador já, inclusive, contratou as tornozeleiras, que é tornozeleira eletrônica em todo agressor, toda medida protetiva. Por quê? A medida protetiva é um papel, né, onde o juiz fala que o agressor não pode chegar perto da vítima, tantos metros e tal.
E aí tem os lugares aonde a mulher coloca de endereço. Então ela coloca a casa, ela coloca o trabalho, a casa da mãe dela, esses lugares que ela normalmente está. Mas ela anda no meio da rua, ela vai até o supermercado, ela vai Ela levar... continua vivendo, Ela né? continua vivendo. O que hoje, na verdade, não. Ela continua mais presa do que vivendo. Porque mesmo com a medida protetiva, o agressor não está nem aí. E ele vai e mata essa mulher, que acho que dá mais raiva ainda por ter a medida protetiva. Então, esse projeto é para que o agressor tenha tornozeleira eletrônica, ao mesmo tempo a mulher disponibiliza a localização dela pelo celular, e aí a gente consegue monitorar aonde está um e aonde está outro, sem ter aquela coisa dos endereços fixos, né? Então, ela saiu de casa e o agressor saiu, o monitoramento é contínuo. Se tiver próximo, ela vai receber uma mensagem avisando a ela que, olha, se proteja porque ele está dentro do perímetro. E, ao mesmo tempo, a mesma mensagem vai para a polícia dizendo, olha, o agressor está indo até a vítima. E aí a gente consegue realmente dar essa proteção certa, né, para essa mulher. Então esse é um dos projetos. Tem um outro que é da medida protetiva digital, que é ampliar o escopo de atendimento do aplicativo Mulher Mais Segura, que já é do Estado, já existe, mas ampliar o escopo desse aplicativo, para que a mulher consiga pedir ali a sua medida protetiva. O boletim de ocorrência ela já faz, mas ela vai poder pedir a medida protetiva e lá vai ser o direcionamento de tudo. Todas as secretarias que estão interligadas, todas terão o acesso a isso. Então, ela vai ser direcionada para o serviço de capacitação, para ela poder ter uma capacitação e uma liberdade financeira, uma independência financeira. Ela também vai ser direcionada para a Casa da Mulher, ela vai ser direcionada para o caso dela precisar de um aluguel social, que hoje o Estado paga. Nós aprovamos na Assembleia Legislativa o projeto que o governador nos enviou, muito importante, que paga o aluguel para vítima de violência por 6 meses e é renovado por mais 6. Então, a gente está trazendo a rede toda para poder dizer, olha, não passe a agressão dentro da sua casa. Pode denunciar que o Estado vai te dar suporte. Fabi? Agora, Carla, são projetos que já estão em andamento, certo? Exatamente. Agora, você também defende aqui a região do ABC. Muito. Com um envio de verbas aqui, de recursos para a região do ABC. Nesse próximo mandato, se eleita, qual é a sua prioridade? Olha, a minha prioridade é desenvolver os municípios do Grande ABC e trazer recursos para a área da saúde. Isso é importantíssimo. Uma das primeiras coisas que a gente faz é mandar emendas para a saúde, porque a saúde é a única coisa que, se não tiver, a gente não tem nada. Então, a saúde sempre foi uma prioridade. Eu sou da área da saúde, né? Sou formada em fisioterapia, atendia pacientes vítimas, né, de câncer de mama, colo de útero, e fazia esse atendimento no CAISME e no Mário Covas, né? Então, eu sei a importância da gente destinar recursos para a área da saúde. Então, estou sempre junto ao governador pedindo recursos para a área da saúde no Grande ABC. E agora nós aprovamos na Assembleia Legislativa também, recentemente, um projeto que tem a tabela SUS paulista, que antes ela era só para santas casas, né? E agora nós ampliamos para hospitais municipais, para ajudar as prefeituras a fechar a conta da saúde, que sempre é uma conta bastante alta. A saúde, ela sempre demanda bastante investimento. E a tabela SUS nacional, ela não tem reajuste há 13, 14 anos. E os preços de tudo subiu demais. Então, nós aprovamos esse projeto e o governo do estado criou essa tabela SUS paulista, que paga até 4 vezes mais do que a tabela SUS, desde que as cidades, né, os municípios atinjam a meta. O que significa meta? É meta de vacinação, é meta de atendimento. O governo está disposto a pagar mais, porém, os municípios também precisam trabalhar mais e atender mais pacientes. Então, desde que o município
cumpra, né, com todas essas metas, ele vai estar Se recebendo. fizer bem a lição de casa, recebe mais, é isso? Se não fizer, não chega. Mas, se ele fizer, que o intuito é aumentar a vazão, né, dessa fila que existe. Aí ele recebe. Mas se não aumentar, acaba não recebendo. Candidata, você é daqui do Grande ABC, é uma deputada regionalista, né? A gente acompanhou isso nos últimos quase 8 anos. Mas você agora expandiu seu trabalho lá para a região do Pontal do Paranapanema. Sim. Porque é deputada do Estado, né? Está. Como é que, o que você tem apresentado para eles lá? Como é que você tem cativado esse novo eleitorado, saindo da sua base mesmo, que é o Grande ABC? Na verdade, a região lá do extremo oeste paulista, ela sempre sofreu muito, porque foi lá que nasceu a reforma agrária, né? E desde que nasceu a reforma agrária, as terras, elas não têm título, elas não têm um documento que, olha, esse pedaço é seu, esse pedaço é seu. Então, sempre foi uma insegurança muito grande. Não deu certo a reforma agrária e aquilo virou terra de grileiro, né? Então, era muita grilagem ali. E as empresas, elas não vão investir em construir uma empresa, uma indústria, ou até mesmo o plantio de áreas que não têm documento. Por quê? Chega amanhã, não é mais, faz o quê com o investimento todo que está lá em cima? Então, sempre foi uma área com bastante dificuldade financeira, tanto que ela é considerada a região mais pobre de IDH do estado. E aí eu fui procurada pelos prefeitos da região, isso no primeiro mandato, e o que eles me pediram era que a gente pudesse regularizar as terras do estado, né, as terras lá do Pontal. E aí eu fiz um projeto de lei, foi aprovado, sancionado pelo Rodrigo Garcia, e regulamentado ainda quando ele era governador da regularização das terras. A partir deste momento, né, o governador Tarcísio assumiu e começou a fazer todas as regularizações. Então, vai ter uma nova era para o envolvimento para o Pontal. Para o Pontal. Por quê? A partir de agora tem documento, então é mais seguro juridicamente para as empresas poderem se estabelecer. Você virou a madrinha desse projeto. E aí eu sou autora do projeto, né? E a gente renovou, inclusive, o projeto, o governador mandou para a gente renovar. Nós renovamos o projeto para poder conseguir renovar, para poder regularizar a maior parte de terras ali. Isso vale para todo o estado, mas exclusivamente na região do Pontal era algo muito importante. Depois disso, eu ajudo esses municípios, porque são municípios que eles não têm recursos, eles não têm arrecadação de impostos, é muito pouco, e eles sempre precisam de muita ajuda. Então, eu ajudo a abrir portas junto ao governo do estado para trazer desenvolvimento, levar programas do estado, levar habitação, infraestrutura. Aquela região, ela sofre muito também, Gabi, com todo aquele temporal, ventania e chuvas fortes que vem do sul. É o primeiro lugar que pega. E quando chega lá, é uma destruição. Então, as pontes rolam, isola bairros inteiros. E a gente tem um trabalho muito grande junto com a Defesa Civil do Estado, no Pontal do Paranapanema, justamente para poder reconstruir, as pessoas conseguirem se locomover dentro da cidade e da região. Então, eu tenho ajudado bastante. E aí, recebi título de cidadã, Unipontal, de várias outras cidades individualmente também. E tenho ajudado bastante, né, aquela região que eu acredito que a gente precisa ajudar até com que eles consigam caminhar com as próprias pernas, né? Então, até lá, eu vou estar lá junto, ajudando. Agora, essa procura até dos prefeitos por você mostra que talvez eles não tivessem uma representatividade na região. Apesar de ter deputados eleitos na região, esse projeto, principalmente da regularização de terras, fazia mais de 40 anos que eles aguardavam. Então, aproveitando, falando em representatividade, a gente sabe que o papel da mulher na política, apesar da gente ser mais de 50% da população, a gente ainda não ocupa os lugares que deveria ocupar.
E eu acredito que, mais uma vez, você buscando aí uma cadeira na Alesp, essa busca também dos direitos da mulher cada vez mais assegurados. Com certeza, né? Na verdade, assim, a Assembleia Legislativa a gente tem aumentado o número de representatividade feminina como deputadas estaduais, mas nós não temos nenhuma mulher na mesa diretora, nunca teve uma mulher presidente da Assembleia, entendeu? E poucas lideranças femininas, né? Líder partidária e coisa. Então, a gente tem um caminho longo ainda a percorrer e eu espero que a gente consiga ir avançando. Já avançamos. Em 2014, nós tínhamos 11 mulheres eleitas na Assembleia em São Paulo. Em 2018, nós subimos para 19 e agora em 22 nós estamos em 25 mulheres. Então, eu espero que a gente tenha aí um pouco mais agora nesse próximo mandato e tomara que a população entenda a importância da mulher. Carla, eu vou fazer uma mesma pergunta que eu fiz por Orlando um pouquinho mais cedo aqui na outra sabatina. Vocês passaram 8 anos, né, administrando a cidade de São Bernardo, você no primeiro ano como presidente do Fundo Social, e aquela época o Fundo Social estava desmontado aqui na cidade. Você ainda tem relação com essas entidades, com esse viés do social, mesmo depois de ter virado deputada? Sim, muito, né? As entidades, eu tenho um carinho enorme, visito constantemente as nossas entidades e ajudo, né? Mesmo fora do governo, da prefeitura, que agora eu e o Orlando estamos num outro momento, a gente não deixou de fazer esse trabalho social. Todos os meses, tirando agora nesse período eleitoral, até por um impedimento, né, da lei eleitoral, a gente faz jantares entre amigos, né? Então, todos os meses a gente escolhe uma entidade e a gente faz o jantar, chama todos os amigos e faz uma arrecadação ali de recursos para a entidade. Então, a gente já fez, acho que foram 8 ou 9 jantares, ou um pouco mais, acho que foi um pouco mais. Entendeu? E cada mês é uma entidade que recebe esse recurso. A gente consegue arrecadar numa faixa de 25 a 30 mil reais nesse jantar e no dia seguinte está na mão da entidade para ajudar ela a pagar as contas, né? Porque o custo de uma entidade é alto, né? E os repasses, na verdade, sempre ficam abaixo do que é necessário, né? Isso sempre em todos os lugares, cada vez as exigências são maiores do que o que se passa de recurso para elas. Agora, muitos candidatos aqui da região do ABC defendem aí maiores investimentos realmente na área da saúde, como você colocou, mas construção de hospital, centro-TEA. Na sua visão, o que realmente é fundamental aqui para São Bernardo e para o ABC? Olha, é importante essa pergunta, porque nós já temos o Centro-TEA aqui em São Bernardo do Campo, foi inaugurado na gestão do Orlando. Quem trouxe o Centro-TEA fui eu, junto com o governador Tarcísio, e ele fica ali onde era o antigo HMU. E é o primeiro Centro-TEA do estado que foi implantado. Então, o governador Tarcísio, desde quando era candidato, foi um dos compromissos, né, que ele me garantiu de dar continuidade, era implantar o primeiro Centro-TEA aqui em São Bernardo do Campo. Foi feito, está lá e tem o atendimento e é pago pelo governo do estado. Além disso, nós trouxemos também o AME, que tem aí a obra, ficou um período bastante grande parada e parece que agora voltou a fazer essa construção, que também é um outro equipamento muito importante para poder atender regionalmente e o custo todo do estado, né? E é uma coisa que já deveria, inclusive, estar sendo executado. Então, a gente tem esse também para ser inaugurado. Trouxe também dinheiro do governo do estado para equipar o HU, que foi um dos hospitais que o Orlando inaugurou na gestão dele, construiu do zero e inaugurou, e eu trouxe os recursos para o investimento nos equipamentos. E o Hospital da Mulher, que também foi aberto pelo Orlando, tem o Hospital dos Olhos, que foi também aberto pelo Orlando, trouxe recursos do estado. Então, assim, a gente tem bastante equipamentos de saúde em São Bernardo do Campo. Agora, com essa tabela SUS paulista, ajuda a prefeitura a pagar e custear com menos esforço
também toda essa parte de saúde. Então, eu acho que hospital, eu trouxe hospital veterinário, inclusive, né? A falta não é trazer mais equipamentos. Fazer com que se atenda mais pessoas de uma forma mais rápida. Carla, você tem 1 minuto para convencer o eleitor que você merece continuar lá na Lesp. Olha, uma das coisas que eu venho buscando desde o primeiro mandato também, em 2019, foi trazer a linha 20 do metrô para o ABC. Por que é importante? Nós tivemos 3 momentos para desenvolver São Bernardo. Primeiro foi quando vieram as indústrias automobilísticas e a gente conseguiu ter um crescimento grande. Segundo, quando chegou o Rodoanel trazendo muitos equipamentos aí, galpões logísticos, que é uma realidade de hoje. E em terceiro, vai ser a chegada do metrô, que agora nós estamos no projeto básico, que acaba em outubro deste ano. No ano que vem já vai fazer a licitação e, ao mesmo tempo, o projeto executivo inicia as obras. Então, é uma das coisas que eu venho lutando, venho brigando, e a gente já tem, inclusive, a desapropriação ali do pedaço do terreno da Ford, onde vai ser iniciada a obra, né? Então, é uma das pautas que eu venho buscando e que eu tenho certeza que isso vai desenvolver o Grande ABC de maneira muito maior do que qualquer outra coisa que eu possa trazer de investimentos pontuais. O metrô vai ser uma nova fase do Grande ABC. E o seu número? E o meu número, 55155. Perfeito. Peço o seu voto, não me esqueça. Obrigada, Carla, pela sua participação. A gente vai seguir aqui na Sabatina, certo, Gabi? Seguimos aqui nas Sabatinas, direto da cidade de origem dos candidatos, em São Bernardo do Campo, aqui na Barão de Mauá, no Grande ABC. Se você está por aqui, passe aqui para fazer uma visita aqui pra gente, para acompanhar aqui direto em loco, né? A gente está aqui no Bolsão, em frente ao Hotel Pampas, e a gente segue até às 20 horas com mais informação, com mais eleições 2026, porque é moda eleições ativado, né, família? E aqui é jornalismo regional Com alcance global. Até mais. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.